Um bloco pesando 100 newtons deve permanecer em repouso sobre um plano inclinado que faz com a horizontal um ângulo de 53 graus. Para tanto, aplica-se ao bloco a força F, representada na figura, paralela à rampa, sendo o coeficiente de atrito estático entre o bloco e o plano 0,50, que valores são admissíveis para F, tais que a condição seja satisfeita no problema. A condição do bloco pesando 100 newtons permanecer em repouso sobre o plano inclinado. Ora, o que nós temos nessa situação? Normalmente, quando se imagina um bloco apoiado num plano inclinado, o que se pensa de início é na tendência natural de movimento do bloco, a tendência dele escorregar e vir plano inclinado abaixo, puxado pela componente tangencial da força-peso. Imaginando então que o movimento natural, o movimento espontâneo, o possível movimento, o movimento iminente do corpo fosse descendo o plano inclinado, a gente sabe que na iminência de movimento há atuação de atrito estático, contrário a esse movimento iminente. Então, se a tendência do movimento é para baixo, nós temos que imaginar o atrito estático para cima. E aí repara o seguinte, não é uma daquelas condições em que o atrito estático garante que o bloco não vai deslizar. Como, sei lá, de repente uma borracha apoiada no caderno, e aí como a borracha tem muito atrito, se você gira, né, vai inclinando o caderno como um plano inclinado, a borracha consegue ficar lá sem escorregar. Aqui não é assim. É necessário que alguém exerça uma força nesse plano inclinado para mantê-lo lá. E não é para empurrar o bloco para cima, é para fazer a força e ficar aqui, ó, sustentando. A pessoa tem que ficar aqui segurando para impedir que o bloco escorregue para baixo. Pensando dessa maneira, vamos representar as forças atuantes no bloco para descobrir qual seria o valor dessa força de atrito. Olha na figura. Representando então a componente tangencial do peso do bloco, que é a componente que tende a arrastar o bloco para baixo. E lembrando que essa componente é sempre P seno do ângulo de inclinação do plano. Nesse caso, já foi dito e mostrado que o ângulo de inclinação é de 53 graus. Ao mesmo tempo, nós temos a ação da componente normal do peso, que seria P cosseno de θ. O atrito estático, que certamente está no seu valor máximo, força de atrito estático máxima. Porque a gente está considerando que esse bloco está na iminência de descer. Por isso, o atrito estático é máximo e aponta para cima. E sem esquecer que se o bloco se mantém em contato com o plano inclinado, então atua sobre ele uma força normal. Ora, se a condição é de equilíbrio, porque iminência não é movimento, então equilíbrio, nós podemos ter certeza que a força resultante, tanto no eixo X quanto no eixo Y, ela com certeza é nula. Quando eu falo eixo X e eixo Y num plano inclinado, eu estou chamando o eixo do plano inclinado de X e o eixo perpendicular ao plano inclinado de Y. Falando então do equilíbrio no eixo Y, nós temos a normal equilibrando a componente P cosseno de θ. Enquanto que, falando do equilíbrio no eixo X, nós temos o equilíbrio
entre a força peso tangencial, a componente do peso que aponta para baixo e que sozinha está precisando equilibrar, nesse caso, a força de atrito, que é estático e que está no máximo, junto com a força F, que está sendo exercida exatamente para garantir esse equilíbrio. Entende que se a pessoa para de exercer essa força, o atrito não conseguiria suportar o peso e esse bloco ia escorregar de toda maneira. Ora, olhando então para as duas equações e entendendo isso matematicamente como um sistema de equação, a gente pode colocar os valores devidos em cada lugar e descobrir o valor do F, que é o que foi pedido na questão. Então vejamos, o peso do bloco foi indicado como sendo de 100 newtons. O seno de θ é o seno de 53, que foi indicado nos dados da questão como sendo 0,8. Repete a igualdade. Lembra que a força de atrito vale μ vezes a normal. O atrito estático máximo pode ser calculado μ vezes a normal. E a força F, que é aquele valor que eu quero descobrir. 100 vezes 0,8 vai me dar 80. O coeficiente de atrito estático foi indicado no enunciado como 0,5. E pelo que nós vimos na primeira equação, a normal aqui tem o mesmo valor do peso, o peso que é 100, vezes o cosseno de θ, que foi indicado como 0,6. E o valor de F é o que eu quero descobrir. Nesse caso, então, 80 é igual a 30 mais F. O que significa, então, dizer que F é igual a 50 newtons. Agora, observe o seguinte. A gente está imaginando a condição, e foi o que eu disse no início, da pessoa ficar suportando ali com a força mínima necessária para não deixar o bloco escorregar. Agora vamos imaginar uma condição em que você tivesse bem disposto e com tônus muscular a toda, e aí imaginando que aquele bloco fosse pesado demais, você chegasse aqui para exercer a força e acabasse fazendo uma força que tendesse a levar o bloco para cima. Isso não seria possível. Basta que você fizesse uma força maior que 50 newtons. 50 newtons é o que a gente descobriu que é o mínimo para não deixar o bloco escorregar. E se eu fizer uma força maior que essa? Então, ao invés de ter a tendência de escorregar para baixo, eu poderia, com a minha força maior que 50 newtons, tender a levar o bloco para cima. Agora, vamos imaginar que eu não conseguisse efetivamente levar o bloco para cima, mas que ele ficasse na iminência de subir. E aí, então, nós temos uma segunda condição. Por isso que o enunciado da questão não perguntou o valor de F, mas os valores admissíveis para F. Então, vamos dar uma olhadinha? Repondo as forças atuantes no bloco, nós vemos que o P seno não se modifica e ele continua valendo P vezes o seno de 53, que a gente já calculou que é 80 newtons. O P cosseno também não se modifica e nós já calculamos que ele vale 60 newtons. O bloco, continuando em contato com o plano inclinado, continua tendo uma força normal de reação ao contato. A força F continua sendo exercida aqui, mas de tal maneira que agora deixa o bloco na iminência de subir. E se esse bloco ficar na iminência de subir, então a força de atrito tem que ser contrária a esse movimento iminente. O detalhe é que se é o máximo valor da força que não tira do equilíbrio, deixa apenas na iminência, então esse atrito ainda é estático e ele está no seu valor máximo. Repara que, imaginando mais uma vez o eixo paralelo ao plano inclinado como um eixo X, o eixo perpendicular ao plano inclinado como um eixo Y,
Lembrando que iminência ainda não é movimento, então continua representando equilíbrio. E que equilíbrio significa dizer que a força resultante é nula. Observando agora no eixo Y, a normal teria que equilibrar o P cosseno, que eu já sei que vale 60. E o que se modificou foi no eixo X, porque eu tenho agora o P seno apontando para baixo, mas agora juntamente com o atrito estático máximo, que a gente já viu que vale 30. A força F agora aponta para cima, sozinha. Repare então que daquele sistema de equação, agora um pouco diferente, a força F passou a ser de 110 Newton. De tal maneira que então os valores admissíveis para F, eu tenho um valor de F mínimo de 50 newtons, que deixa o bloco na iminência de descer. Ao mesmo tempo, eu posso exercer uma força F máxima que não tira o bloco do lugar, mas que o deixa na iminência de subir. Reunindo então esses valores possíveis, se o F pode ter um valor mínimo de 50 newtons e um valor máximo de 110, então eu posso dizer que os valores possíveis e admissíveis para F são menores ou iguais a 50 newtons, maiores ou iguais a 50 newtons e menores ou iguais a 110.